Então tá, nós estamos começando então essa aula de projetos digitais e a aula de hoje nós vamos falar sobre somadores e ULA, né? Unidade Lógica Aritmética. A ideia dessa aula não é revisar o conceito básico de um somador. Para isso tem a aula lá de circuitos digitais, né? A ideia dessa aula é a gente pegar agora com entendimento sobre atraso de somadores, nós começarmos a falar sobre como fazer somadores mais rápidos, tá? E unidade lógica aritmética, sim, a gente vai dar uma introdução um pouquinho melhor sobre como fazer uma ULA, né? Que é basicamente o coração de um processador, tá? Maravilha. Então, o que a gente tem que ter na cabeça aqui para a aula fluir bem, né? A gente tem que lembrar da representação binária, né? De números. E basicamente o que nós estamos interessados aqui é que, olha, tudo bem, eu sei que 000 é o zero em binário, tradicionalmente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu preciso representar o número 8, por exemplo, eu vou ter que usar um bit a mais e tudo mais, né? Então, isso daqui é o beabá básico, né? Eu imagino que todo mundo, não, isso daí é, né, trivial, tá? Agora, o que nós queremos lembrar é o entendimento sobre como que eu posso representar números negativos, né? Em binário. Então, eu poderia, uma das opções, né, seria usar o sinal magnitude. O sinal magnitude, né, então eu pegaria o bit mais significativo para representar o sinal, né? Então, por exemplo, se for 0 é positivo, se for 1 é negativo. E o restante dos bits, né, eu usaria para representar o meu número binário, tá? Funciona, né? Podemos fazer sistemas dessa maneira, com sinal magnitude. Um dos problemas é que quando eu tiver cheio de zero aqui no meu número, né, cheio de zeros, eu posso ter o zero positivo ou o zero negativo, que é um conceito bem estranho, né? Eu tenho zero positivo, agora deu zero negativo. Né? O que eu faço com isso? Outro problema que eu tenho quando eu uso o sinal magnitude, que ele não é tão conveniente para fazer operações de subtração ou de soma entre números de sinais opostos, tá? Quando é o mesmo sinal, funciona muito bem. Agora, quando são sinais opostos, eu vou ter alguma certa dificuldade, tá? Bom, e aí a gente pode pensar em várias outras representações, tá? Mas a representação que nós estamos mais interessados é a que é mais utilizada comumente, tá? Que é o complemento de 2, tá? E o complemento de 2, a ideia é a seguinte: se nós olharmos o bit mais significativo, de certa maneira, ele já nos diz se o número é positivo ou negativo, tá? Mesmo que não foi essa a ideia principal dessa representação. Então, se eu olhar aqui, eu tenho os números em decimal ao redor desse círculo, né? E aqui nós temos a representação binária. Então, nós temos aqui o 0, 1, o 2, o 3, e daqui do nada, né, eu começo a ter o menos 4. Então, basicamente, o que nós temos aqui é o bit mais significativo, ele está representando o valor menos 4. O segundo bit mais significativo está representando o valor 2. E o terceiro bit, ou seja, o bit menos significativo, ele está representando o valor 1. Tá? Então, basicamente, o complemento de 2, ele utiliza essa ideia, onde eu vou ter deixa eu tentar escrever aqui. Então, eu vou ter o número 2 elevado a 0, o bit 2 elevado a 1, o bit que significa 2 elevado a 2, o bit que representa 2 elevado a 3. E quando eu chegar no bit mais significativo da minha representação, então vamos supor que agora eu vou trabalhar com 4 bits, né? O que vai acontecer é que esse cara aqui vai representar menos 2 elevado a 3. Tá? Então, seria menos 2 elevado a 3.
Maravilha. O que é bacana, né, aqui na representação, né, não sei se vocês lembram, vocês pegam um número qualquer, né, um número A, um número A qualquer, tá? E se eu quero fazer ele virar menos A, o que eu tenho que fazer basicamente é, isso daqui é igual a A invertido, somado com 1. Né? Esse é o complemento de 2. Então, o complemento de 1 seria somente somar 1, e o complemento de 2 seria o A invertido somado com 1. Tá? Então, eu pego qualquer número, eu quero a representação negativa, muito simples. Eu faço eu inverto todos os bits e somo 1. Legal. E isso daqui me garante algumas coisas. Por exemplo, se eu quero fazer A menos B, isso daqui é igual a A mais B invertido. Então, se eu sei fazer um somador, e eu sei fazer um circuito para inverter B, né? Então, fica muito simples. B invertido no complemento de 2, né? B negativo no complemento de 2. B negativo, como que eu faço? Eu inverto B e somo 1, tá? Então, é muito conveniente usar o complemento de 2, né? E por isso ele é a escolha, basicamente, né, na maior parte dos circuitos digitais. Legal? Então, para ter certeza, né, que a gente lembra de todos os detalhes, a gente pode, né, um detalhe importante aqui é o overflow, né? Então, nós precisamos falar do overflow e do underflow. Então, o que seria o overflow? O overflow é quando eu tento armazenar um valor que eu não tenho capacidade para armazenar com aquele quantidade de bits. Então, por exemplo, se eu quiser, tenho o número 3, eu quero somar mais um, eu vou gerar um overflow. Por quê? Aquele valor que representaria o número 4, ele está reservado para representar o menos 4. Tá? E o underflow acontece na outra direção, quando eu tenho o menos 4 e eu subtraio mais algum número, né, algum valor. Então, menos 4 subtraído do menos 1, que daria menos 5, mas eu não tenho como representar. Tá? Então, eu tenho o underflow. Muito bem. Então, assim, quando que o overflow acontece durante uma soma? Né? Ele vai acontecer somente quando os valores, né, por exemplo, A e B, X e Y, tiverem sinais iguais. Então, se eu tiver dois valores, X e Y, que têm a mesma quantidade de bits, e eles têm sinais opostos, nunca vai ocorrer um overflow. Né? Por quê? Se eu estou na iminência de acontecer um overflow, por exemplo, eu estou no número 3, e eu somo qualquer número negativo, bom, não vai acontecer o overflow, eu vou caminhar aqui para trás. Né? Muito bem. Professor, mas se eu estou no 3, faço menos 4. Tudo bem, vai dar menos 1. Eu tenho como representar, tranquilo. Tá? Muito bem. Agora, então assim, quando tem o mesmo sinal, eu relaxo, não tem overflow, não tem underflow. Quando eu tenho sinais opostos, eu vou verificar o seguinte. Se eu estou fazendo uma soma com dois números positivos, e é muito simples de eu saber que o número é positivo, eu olho o bit mais significativo. Né? Então, se o resultado dessa operação, a soma de dois números positivos for um número negativo, eu tenho um overflow. Tá? E, por outro lado, se eu tenho a soma de dois números negativos e o resultado eu tenho um número positivo, eu tenho um underflow. Tá? Então, eu posso, somente trabalhando com os bits mais significativos dos operandos e do resultado, eu consigo detectar overflow e underflow. De verdade, a gente não costuma distinguir muito o overflow do underflow. Né? É bem comum a gente tratar os dois como overflow. Tá? Ou seja, eu não consigo representar o valor que eu gostaria. Um overflow. Tá? Então, eu tentei aqui deixar bem, né, descrito a diferença, mas na vida real a gente não vai, né, dividir muito bem assim os casos. Maravilha.
Então, a gente pode pensar em qual que é converter esses números para decimal, né? E entender, né, se eles estão em complemento de 2, quais que são os valores que nós temos aqui. Tá? Então, parem um pouco, tentem fazer esse exercício. Né? Tentem converter esses números de binário, com um complemento de 2, para decimal. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Menos 128 somado com 64 vai dar 64 negativo. Então, o primeiro número aqui, 64 negativo. Deixa eu escrever aqui para a gente anotando. Né? Então, o primeiro número, menos 64. Legal. Segundo número só tem o bit ativo aqui na representação de 64. Né? 2 elevado à sexta. Né? Então, é o próprio 64. Maravilha. Terceiro número. Eu tenho... Todos os 1 estão ligados. Então, basicamente, eu estou pegando menos 128 e estou somando, né, ao menos 128, 64, que vai dar 64. Eu somo 32, que dá 32 negativo. Eu somo 16, que dá 16 negativo. Eu somo 8, que dá 8 negativo. Eu somo 4, dá 4 negativo. Somo 2, dá 2 negativo. Somo 1, dá 1 negativo. Não é? Então, menos 1 aqui. O quarto número muito simples, né? Eu tenho só o 1 ligado aqui no número mais negativo, então esse daqui é o número mais negativo que a gente consegue representar. Né? O número mais positivo que eu conseguiria representar, não está aqui na lista, né? Mas seria 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que seria o mais 127. Tá? E aqui nós temos 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Né? Ou seja, eu vou pegar menos 128 e somar 8, 4, 2 e 1. Né? Então, menos 113. Tá? Legal. Então, avançando, eu acho que agora nós temos tudo que nós precisamos para essa aula de hoje. Né? A gente já está na nossa mente, né, os números binários, complemento de 2, operações básicas. Então, vamos avançando. Faltou a gente revisar sobre somadores, o beabá de somadores. Verdade. Então, basicamente, a gente já viu, né, um somador completo. O somador completo, o que ele faz? Né? Ele trabalha, basicamente, com 3 entradas. As entradas A e B, que seria o número que eu estou somando, e uma entrada que corresponde ao VEM1, que poderia estar vindo de outro número, né, conectado a esse somador. Tá? Então, basicamente, quando a gente está montando uma soma lá no papel, né, a gente teria o número A, o número B, e possivelmente, né, eu poderia ter gerado um vai 1 aqui. Então, a gente tem o carry. Então, eu estou somando A com B com C. Né? E o que eu gero aqui? Eu gero a saída S e eu gero o próximo carry. O próximo vai 1. Tá? Então, o carry é o vai 1, né? Que a gente chama em português. Legal. Então, o somador completo, basicamente, é um somador que ele trabalha com 3 entradas e ele soma esses 3 bits. Se fosse um meio somador, o meio somador, o que ele faz? Ele trabalha somente com 2 entradas, A e B. Ele não se preocupa se tem algum carry, né, algum VEM1 sendo embutido ali nele. Tá? Maravilha. E, basicamente, para a gente fazer o somador, a gente precisa fazer um XOR entre todas as entradas, A, B e C. Né? O que esse XOR garante? Basicamente, ele está garantindo que eu faço de 2 em 2. Né? Então, se A ou B, né, tiver o número 1, se um deles, né, exclusivo, né, um ou exclusivo, tiver o número 1, então eu gero a saída 1. E caso, né, esse cara XOR com esse cara aqui, né, dependendo disso, eu vou gerar mais uma saída ou não. Tá? Então, basicamente, o que a gente o que nós temos aqui no full header, né? Quando a gente tiver 000,
a saída vai ser 0, 0, 0, 1. Então, basta que o número par, né? Pera lá. O número ímpar, isto. Se for um número ímpar de uns, a soma vai ser 1. Se for um número par de entradas uns, então a saída vai ser 0. Né? Basicamente é isso que o XOR está fazendo. E o vai 1, né, ele vai ser gerado dependendo se o meu resultado de soma não consegue suportar o resultado que eu gostaria de representar. Né? Que seria, por exemplo, no caso onde A e B são iguais a 1, ou B e C são iguais a 1, né? Qualquer dois sejam iguais a 1, ou ainda no caso onde eu tenho todas as entradas sendo iguais a 1, né? A, B e C. Esse é o caso onde a gente também vai gerar o carry, tá? O vai 1. Maravilha. Então, lembrando dessa parte do somador binário, né? A gente pode construir um somador de 4 bits usando full adders, né? E como que eu faria isso? É muito simples. Eu pego um full adder, conecto em outro, conecto em outro, conecto em outro, né? Então, uma vez que o full adder ele está preparado para trabalhar com 3 bits de entrada, fica muito simples, né, de fazer o somador. E aí a gente pode falar do subtrator de 4 bits, como que a gente pode fazer um subtrator. O subtrator não é nada difícil, porque a gente acabou de revisar que, como a gente está trabalhando com complemento de 2, né, basicamente o que eu tenho que fazer é, eu tenho que converter o número que eu quero subtrair para negativo e somar, utilizar um somador, né? Então, basicamente, o que nós precisamos fazer é inverter a entrada. Se eu quero fazer A menos B, eu inverto a entrada B e o carry-in inicial vai estar ligado, né? Então, esse carry-in, tudo que está em vermelho aqui, é o que está fazendo o complemento de 2 na entrada B. Né? E aí eu utilizo o mesmo somador completo que a gente viu. Tá? Então, até aqui são uma breve revisão, né, sobre somas, subtrações e representação numérica em binário, né, para números negativos. Legal. Então, vamos começar a olhar agora o caminho crítico dos somadores. O caminho crítico é o atraso dos somadores, o atraso de propagação. Tá? Por que o caminho crítico é importante? O caminho crítico é importante porque ele vai me dizer, daqui a pouco, quanto tempo meu circuito vai demorar para gerar um determinado resultado. Tá, professor, mas caminho crítico é para isso. Mas que mais? Né? Bom, ele também vai me dizer o seguinte, quanto tempo depois, né, eu posso guardar o resultado que foi gerado, porque aí eu tenho certeza que o resultado está pronto. E eu posso pensar que depois que o resultado está pronto e eu armazenei ele, eu posso começar uma nova soma. Tá? Então, imagina um relógio, né, uma máquina baseada em relógio, que a cada batida do relógio eu coloco um número novo a ser somado. O período do meu relógio vai depender do atraso do somador. Então, por isso, o cálculo do atraso ele é tão importante. Tá? A gente vai falar em várias aulas sobre isso. Tá? Esse é só a ponta do iceberg. Então, basicamente, nota, se eu pego o resultado, né? Deixa eu pegar alguma coisa aqui para rabiscar. Maravilha. Então, imagina que eu vou pegar todos os resultados e eu vou registrar com o registrador. Né? E todas as entradas B e as entradas A estão vindo de registradores diferentes. Então, eu quero saber de quanto em quanto tempo eu vou poder fazer o meu relógio do meu registrador funcionar. Né? E, por exemplo, registrar uma nova entrada que está vindo da memória, está vindo de algum lugar, ou registrar o resultado. Né? Um resultado válido. Tá? Então, essa que é a importância do cálculo do caminho crítico do somador. Ela vai impactar o circuito como um todo. O circuito que gera novos números a serem somados e o circuito que consome depois esse resultado. Né? Então, lembrando sempre que
um somador ele não vai estar sozinho, ele vai estar conectado em mais alguma coisa. Muito bem. Então, nesse exemplo aqui, pense um pouquinho, qual que é o pior caso, né, de latência dessa lógica toda? Né, imaginando que cada porta lógica ou cada full header ele tem um atraso, qual que será que é o pior caso? Qual que será que é o atraso máximo? Né? Então, a gente pode pensar, olha, o full header, vamos supor que ele tem um atraso de 20 unidades de tempo, né? Cada full header. Então, qual que é o atraso, o pior atraso que eu poderia ter aqui? Né? O resultado mais difícil para ser gerado, o que demora mais. Tá? Então, pense um pouquinho nisso daí. Então, se a gente pensar um atraso, né, que cada full header vai ter um atraso fixo, né? O atraso, o pior caso vai ser quando eu tenho o VIN1 sendo, né, sendo embutido no sistema e eu vou gerando vai-1s, né? Por que esse é o pior caso? Porque para eu calcular a soma de A1 com B1, eu preciso primeiro esperar o VIN1 que foi gerado do A0 com B0. Então, pensa só, o A0 com B0 gera o resultado e gera o vai-1. Só então eu vou ter todas as entradas prontas para o segundo full header fazer a soma. Só então eu vou poder gerar a soma de A2 com B2. E se o A2 com B2 gerar o vai-1, só então eu vou ter as entradas estáveis para o A3 e o B3 somar. E esse A3 e B3 pode ainda gerar o vai-1. Tá? Então, o caminho crítico, ou o pior atraso, ele vai ser dado quando eu tenho vai-1 sendo gerados aqui em cascata. Tá? Legal. E a gente pode levar essa análise um pouco mais profunda. Né? Olha só, eu posso pensar assim, olha, o pior caminho de verdade, né, se eu quiser colocar na ponta do lápis, ele vai ser algo assim. Eu não sei, né, qual o tempo de atraso de uma porta AND, ou uma porta OR, ou uma porta XOR. Né? Depois a gente pode colocar isso na conta. Mas o atraso máximo, né, ou o tempo de propagação desse cara aqui, né, ele vai ser dado por quê? Né? Qual a função? Olha, eu posso pensar que vai ser o máximo entre duas coisas. Tá? A geração dos carries e a geração das somas. Tá? Se a gente considerar que o XOR ele vai ter uma latência, né, menor do que 1, 2, 3 portas lógicas em sequência, então a gente pode tirar esse max aqui da conta. A gente pode simplesmente calcular o tempo dos carries sendo gerados, porque aparentemente eles vão ter o atraso pior. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu vou ter o atraso de 4 vezes. Eu tenho uma porta OR conectada depois em outra porta OR. Então, o atraso de 2 portas ORs somado com o atraso de uma porta AND. Se foi dessa maneira que eu implementei. Se foi com NANDs, isso daí pode mudar. Tá bom? Então, mas o circuito, como a gente está acostumado a ver, com OR e AND, né, o tempo de propagação, ou seja, o tempo do pior caso, vai ser 4 vezes o atraso de 2 ORs mais o atraso de um AND. Tá? Então, se a gente pensasse assim, olha, vamos supor que um AND, eu acabei de ver lá na especificação que um AND saindo da padaria quentinho hoje demora 26 picosegundos para fazer o cálculo. Tá? Para ele estabilizar o sinal. Então, a gente pode fazer esse... E o OR também. Né? O OR também, 26 picosegundos. Tá? Picosegundos. Então, basicamente, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 26. Né?
eu tenho 3 portas lógicas de 26 picosegundos de atraso, e isso daqui corresponde a um full adder, né? O carry de um full adder, e aqui eu tenho 4 unidades de tempo, ou 4 full adders, né? Então, basicamente, esse meu full adder de 4 bits, tá? Para fazer a soma de 4 bits, eu tenho um atraso equivalente a 312 picosegundos. Então, eu tenho que esperar 312 picosegundos. Ah, professor, mas picosegundo é muito rápido, né? Não, tudo bem, mas lembra, aqui eu só estou com 4 bits, né? Vocês podem fazer o cálculo para 32 bits, 64 bits, quanto que vai ser, né? Para 4 bits, 312 picosegundos, tá? Então, 4 bits, 312 picosegundos. 8 bits, o dobro disso. 16 bits, 4 vezes isso, e assim por diante. Tá? Então, vem a pergunta, será que não tem como eu fazer um somador mais rápido que esse? Tá? E aí, a gente está interessado nisso. Tá bom? Beleza, então está aqui 4 vezes 2 XORs, 2 ORs mais um LAND, tá? Agora, eu poderia pensar também assim, ó, que eu posso ter, o pior caso pode ser que seja 3 carries mais o resultado desse XOR. Tá? Então, aqui eu estou considerando que o XOR, né, ele vai ter uma latência inferior a essas portas aqui, mas se não, eu teria que calcular também o atraso do XOR. Tá? Muito bem. Lembrando que ele vai acontecer em paralelo. O XOR acontece em paralelo do que está acontecendo aqui no caminho crítico. Tá? Maravilha. Então, vamos pensar como nós podemos aperfeiçoar os somadores. Tá? Então, o somador que a gente está vendo é o Ripple Carry. Tá? O Ripple Carry significa propagação de vai 1. Tá? E eles são muito lentos. Porque imagina que amanhã eu quero fazer um processador com 64 bits, né? Então, 64 bits, aquele número lá que era 312 picosegundos, eu acabei de fazer o cálculo aqui, ele pula para 4.992 picosegundos. Então, demora 4 nanosegundos, 5 nanosegundos arredondando, né? Para fazer o cálculo. É muito tempo. É muito tempo. Tá? Muito bem. Então, nós precisamos adiantar, de alguma forma, o sinal de vai 1. Esse é o principal gargalo que a gente está enfrentando, o vai 1. Né? Então, maravilha. Então, como que a gente pode fazer isso? Uma maneira, tá, vamos considerar, então, vamos voltar à prancheta, né? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos somando o número A e B, né? Esse número A e B tem N bits, né? E está gerando um resultado de N mais 1 bits, né? Por que N mais 1? Porque o resultado é todos os bits de resultado mais o último carry, o último vai 1. Né? Então, por isso, N mais 1. Tá? Tá, então, e outra, né? Aqui tem uma pegadinha, né? Que estamos contando de 0. É o bit 0 até o bit N menos 1. Por isso, são N bits. Tá? Aqui a gente está contando de 0 até N, então são N mais 1. Tá bom? Legal. Vamos ver a origem do problema. A origem do problema é o seguinte, que em um dado momento, para qualquer bit, eu só consigo fazer efetivamente a soma quando eu tenho o vai 1 que acaba de chegar do bit anterior. Né? Então, eu tenho essa dependência aqui entre os bits. Essa é a origem do problema que nós temos aqui. Tá? Então, uma forma que a gente poderia fazer e se eu fizesse a soma desses N bits quebrado ao meio? Pensa só, eu vou fazer em paralelo. Eu faço essa soma, sei lá onde que está o meio aqui. E, ao mesmo tempo, eu faço essa outra soma. Então, eu vou somar os bits menos significativos ao mesmo tempo que eu somo os bits mais significativos. Tá bom? E alguém pode falar, vamos nessa, professor, vamos lá que vai dar certo. Né? Então, tá.
o que eu acabo tendo é o seguinte, eu acabo tendo um circuito que faz a soma de n sobre 2 e o outro circuito que faz a soma de n sobre 2. O problema é que eu deixei agora mais escancarado o problema que a gente está enfrentando, né? Que é o problema do carry. Né? Eu só vou conseguir garantir que meu resultado tá correto quando esse cara aqui for gerado. E ele demora n sobre 2 passos para ser gerado. E só então eu posso ter alguma estabilidade aqui. Tá? Mas aqui a gente tem uma oportunidade de ouro. Tá? Por quê? Vamos olhar um pouco mais em detalhes a característica do que nós temos aqui. Esse vai 1, ele só tem duas opções de valor. Ou ele é 0, ou ele é 1. Não existe um carry 1 de uma terceira, né, terceiro valor possível. O carry é ou ele é 0, ou ele é 1. Né? Então, nós poderíamos pensar em fazer o seguinte. E se eu fizesse o seguinte? Eu fizesse a soma considerando que está chegando 0, e eu fizesse uma soma considerando que está chegando 1. Opa, aí eu tenho alguma coisa interessante, não é? Porque, olha só, então eu não estou esperando o carry chegar. Eu não espero mais ele chegar. Eu faço a soma dos bits mais significativos considerando que for 0, considerando que for 1. Pera lá. Mas para fazer isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de mais circuito. Então, eu vou precisar de um circuito para fazer n sobre 2, outro circuito para fazer n sobre 2, e um terceiro circuito também para operar n sobre 2 bits. Então, eu vou ter um aumento, né, de área, um aumento de componentes que eu vou precisar. Tá? Mas eu tenho um grande potencial. Por quê? Agora, eu tenho o potencial de quebrar o tempo de execução pela metade. Pensa bem. Agora, eu não tenho que esperar os 5.000 picosegundos. Eu espero 2.500 picosegundos. Por quê? Quando esse cara aqui, eu ficar sabendo qual o valor, é fácil. Ou eu uso esse valor, ou eu uso esse valor que foi gerado. Então, vamos supor que aqui foi gerado o valor 0. Né? Vindo daqui, foi gerado 0. Então o que eu faço? Eu utilizo o valor, a soma de valor 0, e a outra eu jogo fora. Eu não preciso dela. Tá? Ou vice-versa. E para eu fazer isso, não é muito difícil, né? Um multiplexador para escolher qual das partes eu vou jogar na saída final. Tá? Qual das parciais. Então, eu tenho um potencial de quebrar isso pela metade. Aí alguém pode falar assim, professor, mas eu tenho uma ideia melhor ainda. Então diga lá. E se eu quebrar isso daqui pela metade? Opa, então o tempo, você agora fez ele virar 1/4 do original. Aí alguém mais inteligente fala, não, então eu vou quebrar isso daqui também pela metade. Então nós podemos propagar esse entendimento. Isso é muito legal. Tá? Então, basicamente, o que nós estamos construindo é alguma coisa assim, que o bit mais significativo vai tomar decisão, ou seja, ele vai falar, olha, o resultado mais significativo foi dado aqui ou foi dado aqui. Né? Se ele for 0, então está aqui. Se ele for 1, então está aqui. Tá? Legal. Então, uma representação um pouco mais ligada à circuitaria, né, que a gente pode fazer do somador seletor de carry é essa daqui. Então, esse daqui seria um módulo básico do meu somador seletor de carry. Tá? Então, alguém pode se perguntar, né? O paralelismo tem a ver com isso? Total. A gente está usando o paralelismo para ganhar desempenho. Só que nós estamos usando o paralelismo no nível de circuitos. Tá? E não no nível de programação paralela. Então, a gente está fazendo circuitos paralelos para ficar mais rápido.
Essa que é a grande sacada aqui, o grande truque, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu explicar esse circuito. Esse circuito, ele tem o A0 e o B0, os bits zeros de A e B, sendo inseridos aqui e sendo inseridos aqui embaixo. Tá? Só que esse somador aqui, ele faz a soma considerando o carry sendo 0. E esse outro faz a soma considerando o carry sendo 1. Tá? E, olha só, esse circuito ele vai estar conectado ao outro circuito, que vai gerar o carry. Tá? Então, basicamente, olha só, eu vou ter um circuito que gera o carry, né? Esse carry gerado, ele vai controlar esses multiplexadores, que vai dizer se a resposta correta foi gerada aqui ou se foi gerada aqui. Deixa eu usar uma cor diferente, que eu acho que está um pouco ruim de ver, né? Então, essa também não é muito boa. Deixa eu mudar aqui. Então, o multiplexador, ele vai decidir se a resposta correta veio daqui ou veio com carry igual a 0. Né? E para todos, tá? Esse módulo, né? Esse módulo aqui, ó, esses 4 full adders, tá? Que nós estamos vendo, esses 4 full adders, eles são os full adders que a gente está acostumado a trabalhar com ripple carry, com o vai 1 sendo propagado, tá? Mas eu dupliquei eles e coloquei aqui alguns multiplexadores. Tá? E, claro, eu tenho um multiplexador de saída, porque dependendo o carry vai ser gerado, ou né, pode ser gerado nos dois casos, às vezes sim, às vezes não, depende da entrada do carry in. Tá? Maravilha. Então, deixa eu limpar isso daqui, vamos seguir adiante um pouquinho. Tá? Então, como que eu usaria? Eu usaria assim, os bits menos significativos, né? Eu teria o full adder com a propagação de vai 1. Eu pego o bit mais significativo que foi gerado e ele vai controlar esse multiplexador. Tá? Então, assim, para eu fazer a soma dos 4 primeiros bits, né, a soma dos 4 primeiros bits continua ao mesmo tempo. Se a gente tinha calculado lá, era por volta de 300 picosegundos, aqui também vai ser 300 picosegundos. Não muda nada. Tá? O que muda é o seguinte, a partir dos 312, né, picosegundos, então demora 312 picosegundos para sair esse carry. Em paralelo a isso, já fiz todas essas somas aqui e essas somas aqui. Então agora é só o tempo dos multiplexadores. E esses multiplexadores, o que eu estou ilustrando aqui é que esse sinal do carry está conectado a todos ao mesmo tempo. Então, basicamente, é o atraso de um multiplexador. Né? Então, em um multiplexador, a gente pode calcular ali como sendo, sei lá, 2 portas lógicas. Né? Então, mais 52 picosegundos, né? 2 portas lógicas de 26 picosegundos. E, em paralelo, está acontecendo essa multiplexação aqui também. Então, está tudo acontecendo em paralelo, essas multiplexações. Então, para eu fazer os primeiros 4 bits, 312 picosegundos. Para eu fazer 8 bits, eu só vou ter o tempo de 312 mais 52. Tá? Para eu fazer os 32, 64 bits, como que vai ser a fórmula? Vai ser mais ou menos os 312 base, né? Mais, bom, quantos bits eu quero? 64. Então tá. 60 vezes 52, que são as 2 portas lógicas de atraso do MUX. Ou eu posso colocar somente assim, 60 vezes MUX. Né? O MUX de 2 entradas. Tá? MUX 2 para 1. Quanto tempo demora o MUX 2 para 1? Demora tanto. Ótimo. Coloca aqui na fórmula, a gente já sabe. Tá? Então, só para fins de comparativos, né? Se eu fizer esse cálculo, 312 mais 60 vezes 52,
que é isso, né? Dá 3.400 picosegundos. 3.400 picosegundos, o que é super legal, né? Eu acabo de me dar conta que eu fiz uma besteira aqui, né? Então, o custo não vai ser 60 aqui, né? Vai ser menor, porque eu tenho agrupamentos de 4 em 4, né? Então, basicamente, eu tenho 64 dividido por 4, eu tenho 16 agrupamentos só. Então, não é 60, é 16, é melhor ainda. Né? Eu tenho somente 16 agrupamentos de 4 bits. Tá? E como esse daqui é o primeiro, na verdade não é 16, é menos ainda, é 15. Não é verdade? Né? Então, eu tenho basicamente 312 mais 15 vezes 52. Então, de 5.000 picosegundos, a gente está indo para 1.000 picosegundos para somar 64 bits. Tá? Então, super, super interessante, né? Eu já consegui deixar muito mais rápido o meu somador. Então, vamos avançando um pouquinho mais. Deixa eu limpar isso daqui. E vamos seguir em frente. Tá? Então, o que nós temos aqui é, por exemplo, para 16 bits, né? Então, aí dá para ver os agrupamentos um pouquinho melhor. Né? Então, eu vou ter o atraso inicial, mais o atraso de um MUX, somado com o atraso de outro MUX, somado com o atraso de outro MUX. E está pronto minha soma. Né? Então, é super eficiente. Né? É muito, muito interessante. Né? Ficou 5 vezes mais rápido, né? Para 64 bits, por exemplo. Legal. Então, a gente pode pensar aqui qual que é o atraso. Né? O atraso ele é dado por aqui. Agora, a gente pode pensar qual que é o custo. Né? E o custo, bom, o custo não é dos melhores, né? Mas vai ser uma troca que eu vou fazer. Eu vou ter um circuito mais rápido, só que ele ocupa mais área. Mais área significa mais caro, né? Porque o custo do chip é dado em milímetros quadrados, tá? Muito bem. Então, o custo, basicamente, ele vai praticamente dobrar, né? Ah, professor, mas o primeiro lá, ele não usa full adders. Tá, mas e esse monte de multiplexadores aqui, né? Então, ele tende a chegar a alguma coisa próximo de 2 somadores. Né? Então, eu consigo, com 2 somadores, basicamente seria essa troca. Com 2 somadores, eu consigo fazer 5 vezes mais rápido a soma de 64 bits. Então, 5 vezes mais rápido com o dobro de área, opa, parece interessante, né? Não ocupei 5 vezes mais área, só o dobro. Bem legal, tá? Então, a gente pode colocar na ponta do lápis, vamos desenhar um MUX de 2 para 1, ver quantas portas lógicas tem lá, quantos a gente coloca tudo isso na ponta do lápis e a gente tem efetivamente qual o custo, tá? Legal. Mas esse não é o melhor que a gente pode chegar. Tá? A gente pode chegar num somador que ele pode ser ainda mais rápido. Tá? Essa é a ideia do somador Carry Look-Ahead. Tá? Ou talvez ele vai ter uma área menor. Tá? Agora eu estou um pouco inseguro aqui se ele é mais rápido ou se a área é menor. Tá? Talvez a gente vai ter que calcular para saber. Beleza. A ideia do Carry Look-Ahead, né, é diferente do Carry Select. O Carry Select foi o último que a gente viu. O Carry Look Ahead, ele vai tentar fazer uma previsão dos carries que vão ser gerados a partir das entradas disponíveis. Tá? Então, a ideia é nós pegarmos e fazermos uma lógica combinacional gigante para conseguir adiantar os sinais de vai 1. Né? Essa que é a ideia do Carry Look Ahead. Ele não espera a propagação, ele realmente faz isso, né? De adiantar a geração dos vai-uns. Tá? Muito bem. Tá. Com aumento da lógica, normalmente fazemos somadores de 4 bits. Tá. E aí a gente vai ver que esse adiantar, né, ele começa a ficar bastante complexo.
Então, o tradicional é fazer o adiantamento somente de 4 em 4 bits. Legal? Então, como que a gente faria? Basicamente é o seguinte. Para criar o somador carry look ahead, a gente vai dar uma olhada na tabela verdade, tá? Do somador, do full adder. Então, olhando essa tabela verdade, o que nós temos? Nós temos as entradas A, B e C, e nós temos os resultados. Nós temos as entradas A, B e C quando o carry está valendo 0 e quando o carry está valendo 1. O carry inicial, o vem 1 primeiro. Tá? Então, nós temos nós podemos notar aqui o seguinte, que quando eu tenho 1 em 1 em A e B, eu vou gerar o vai 1. Ó, o vai 1 foi gerado. Independente do carry. Se eu tenho 1 em 1, o vai 1 vai ser gerado. Né? Isso é independente. Legal, isso é interessante. Né? E o que é interessante é que, se eu pegar, então, A e B, conectar esses dois caras numa porta E, o que eu tenho? Eu já tenho um detector de gerar, que vai gerar um vai 1. Olha, isso aqui já está falando, ó, vai gerar um vai 1. Né? Batata. Legal. Agora, a gente tem um outro caso que é interessante também, que é, caso o carry esteja ligado, o que acontece? Né? O carry ligado, ele vai propagar o vai 1, né? Então, se eu tenho a entrada do meu circuito, está recebendo o vai 1, eu vou ter a propagação desse vai 1 para o próximo numeral mais significativo, caso eu tenha um dos bits de A ou B ligados, que seria esse caso aqui, ó, ou 0 e 1, ou 1 e 0. Nesses dois casos, eu tive uma propagação de vai 1. Né? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é assim, né? Ó, e claro, né, eu posso até falar assim, olha, aqui também eu propago vai 1, né? Tá? Então, se eu colocar A ou B, eu tenho um propagador de vai 1. Né? E aí eu posso ver se eu vou, né, poderia usar um XOR também, né, que aí eu não vou estar considerando o caso 1 em 1. Tá? Mas a ideia aqui é, de verdade, a gente usar o A e B. Tá? Então, nós vamos ter esse circuito aqui para cada um dos bits da entrada, para o iésimo bit A e para o iésimo bit B. E esse circuito muito pequeno, ele vai gerar o quê? Ele vai te falar já, olha, tanto faz o que está vindo, eu vou gerar um vai 1. Esse é o E, não é? Então, se eu tiver 1 em 1, com certeza eu vou gerar o vai 1. Então, não preciso esperar o resultado do vai 1 que está chegando. Eu já sei. Né? E o sinal PI, ele está falando assim, olha, eu não sei se eu vou gerar um vai 1, eu não sei se eu vou gerar o vai 1, mas se eu receber o vai 1, eu vou passar ele adiante. Ah, legal. Então, eu posso pegar o sinal anterior que diz que vai gerar o vai 1, né? Com esse sinal aqui. Então, se o E do gerador de vai 1, o G, I-1, estiver ligado, e esse cara falando que eu vou propagar, eu conecto esses dois numa porta AND, uma porta AND grande aqui, hein, gente? Né? E vou lá, eu sei que eu vou gerar um vai 1 para o próximo bit. Tá? Então, essa é a ideia fundamental do somador carry look ahead. Tá? Vamos passo a passo, ainda mais um pouquinho. Tá? Então, a visão geral, basicamente é assim. Eu vou ter o full adder, como a gente já sabe fazer, né? E esse full adder, ele vai estar operando com os carries gerado pelo gerador de carries.
Então, agora eu não vou ter aquele carry sendo gerado pelo um bit, que gera por outro, que gera por outro, gera por outro, gera por outro. Na verdade, agora o meu full header, eu vou ignorar o gerador de carry dele. O que eu vou usar somente é a soma de 3 bits e o resultado da soma. Tá? Então, o gerador de carry, posso dispensar. No lugar do gerador de carry, eu vou colocar o P, o gerador de propagação, não, o gerador de vai 1 e o propagador de vai 1. Tá? E é isso. Tá? Então, a magia vai acontecer aqui dentro do 4-bit carry look ahead. Tá? Vamos por partes, então. Então, olha só. Pensando aqui nesse sinal C1. Tá? O sinal C1, ele vai ser ativo quando? Olha, depende. Então, se o P0 for ativo, né? Desculpa, eu estou confundindo as coisas aqui, né? Deixa eu voltar aqui no slide. Ah, o P é o de propaga, o G é o que gera. Ah, tá. Então, vamos lá. Se o meu gerador, né? O meu gerador de vai 1, gerador de vai 1. Se o gerador estiver dando o sinal 1, então esse cara tem que receber 1. Então, tá aqui, ó, gerador. Ou se o propagador for ativo e o carry inicial for ativo. Então, eu faço E desses dois. Então, esse daqui é o gerador do carry 1. Tá? Como que ficaria o gerador do carry 2? O gerador do carry 2, esse cara aqui, então, ele ficaria mais ou menos assim. Se o carry 2, se o G1 estiver ativo. Se o G1 acabou de falar, ó, eu vou gerar um carry. Então tá, então, maravilha. Ou o quê? Ah, aí agora a gente vai ter que olhar para trás. Se a gente pega a propagação, né? Se houver uma propagação, né? Então, o P1 estiver propagando, o C1. E o C1 estiver ativo. Né? É isso, né? Então, propaga e o C1 está ativo. Né? E a gente pode abrir esse C1 em termos desse cara aqui. Né? Então, a gente pode ter alguma coisa assim, né? Ó. Tá? Então, se o C0 foi gerado e esse cara está mandando propagar e esse também está propagando, então o C2 também vai ser gerado. Né? Porque ele está falando, eu vou passar para frente se vir, eu vou passar para frente se vir. Ah, o C1 estava ativo, então quer dizer que o C2 vai receber aquele carry lá de trás, que foi propagado e propagado. Né? Então, essa que é a beleza. E aí, claro, para cada vez que eu estou indo aqui no carry mais longe, eu vou ter essa brincadeira se repetindo. Carry 0 com propaga 0, com propaga 1, com propaga 2, carry 3 ativo. Se o gerador 2 estiver ativo, carry 3 ativo. Se o gerador 1 estiver ativo e o propaga 2 estiver ativo, carry ativo. E eu vou pensando em todas essas combinações. Tá? Então, está aqui, né, o carry sendo propagado, ou ele foi gerado e foi propagado, ou ele foi gerado mais recentemente e foi propagado, ou ele foi gerado no último G2 aqui. Tá? E o C4, que é esse última saída aqui, ele vai ter todo esse negócio, né, que está vindo para trás. Tá? Então, é interessante, né, porque é um circuito simples para fazer o gerador ou o propagador, né? E aí eu começo a fazer um circuito maior. Agora, o que é interessante a gente notar é, daqui a pouco, não fica interessante eu fazer o carry para mais bits, né? Porque, olha só, qual que é o caminho crítico aqui? O caminho crítico, nota que enquanto eu estou fazendo o cálculo de C1, o C2 está sendo calculado, o C3 e o C4. Né? Então, o camarada que tem mais termos aqui é o C4. Né? Então, basicamente aqui, ó, o meu caminho crítico vai ser dado por isso daqui, né? Ó.
eu vou fazer um AND de 1 com 2, com 3, com 4, com 5 elementos, e depois eu vou fazer um OR com as demais, né, com os demais termos aqui. Então, daqui a pouco, eu vou ter um atraso maior do que se eu tivesse o Ripple Carry, né? Então, não é interessante. Tá? Então, o grande sucesso aqui com 4 bits, porque ele não tem uma complexidade tão alta e ele já adianta bem. Tá? A gente pode tentar calcular aqui também, né? Então, nota que o tempo para gerar a saída, né, vai ser o tempo do somador, que é do XOR, né? Então, é o tempo de um XOR. Ah, mas são 2 XORs em sequência, professor. Pode ser, ou poderia ser um XOR de 3 portas, né? Vamos pensar em 2 XORs em sequência. Os 2 XORs são os que fazem o resultado da soma aqui. Tá? Então, o que demora mais? Eu fazer o C4 ou fazer a soma 3? A soma 3, eu preciso do carry 3 com um XOR. Né? Então, alguém pode falar assim, vamos ter que ver isso, mas de verdade, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter essa lógica aqui conectada a uma outra lógica igual a essa, porque esse carry vai estar alimentando o restante do meu somador, que é outro circuito igual a esse. Né? Então, não sei, vamos para chegar a uma aproximação aqui, né? O pior caso, onde eu vou propagando, são, eu vou ter para 64 bits, né? Quer dizer, vamos calcular aqui para um elemento desse, depois a gente calcula para 64. Então, se eu tenho uma porta AND, 26 picosegundos, mais 26, mais 26, mais 26. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 portas AND, depois eu tenho que fazer o OR, né? Que eu posso fazer esse OR primeiro. Quando ele está pronto, eu faço esse daqui. Quando ele está pronto, eu faço esse. Em paralelo, eu faço esse daqui. Então, seria basicamente 1, 2, 3, 4, 5 portas lógicas. 5 portas lógicas, que eu estou chutando aqui como 26 picosegundos. Tá? Então, daria 130 picosegundos de atraso para essa lógica. Tá, mas eu tenho que fazer isso algumas vezes, repetidas vezes. Né? Então, se eu fizer isso para 64 bits, 64 dividido por módulos de 4, eu tenho 16 módulos desse. Então, eu faço 16 vezes 130. Vai dar aproximadamente 2.000 picosegundos. Tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, acho que é por aí. Né? Posso pensar numa combinação desse cara com o carry select. Né? Então, a gente pode pensar em várias alternativas. O que é interessante aqui é que o Ripple Carry para 4 bits, ele era de 312 picosegundos. Então, o tempo de um circuito desse caiu de 312 para 130 picosegundos. Né? O custo, em termos de número de portas lógicas, é um pouco mais complexo de calcular, né? Porque a gente nós não precisamos mais dos carries aqui, dos full adders, né? Então, full adder dele só vai ter agora as XORs, mas eu tenho agora essa geração P0 e G0, e eu tenho mais essa grande lógica aqui, sendo gerada. Tá? Então, não é tão trivial, vocês podem fazer a conta aí, né? Para ver qual que compensa. Legal? Muito bem. Tá. Então, aqui é um resumo, né? A gente precisa do GUI e do PI, que está dado aqui, e depois a gente vai conectar. Muito bem. Então, aqui seria mais ou menos como ficaria, né? Eu tenho, então, a minha soma com XOR de 3 portas, eu tenho o meu gerador de vai 1 e o meu propagador de vai 1.
O meu gerador de vai 1 do bit 1 e o propagador do bit 1, né, que era do bit 0. E aí eu tenho a minha lógica aqui, que indica se eu estou gerando um vai 1, o C1. Né? Então, eu estou adiantando o carry para esse somador. Tá? E aqui eu vou ter o adiantamento do carry para o segundo somador, que vai ter um outro XOR. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, o caminho crítico a gente já calculou, né? Ali olhando onde que demorava mais, tá? Maravilha. E aqui seria um exemplo completo, tá? Com 4 bits. Só para a gente ver. Então, uma organização bem interessante é essa, né? A gente coloca os geradores e os propagadores aqui, logo nas entradas, x e y, e depois a gente vai utilizando, reutilizando, toda vez que a gente precisar daqueles valores, né? Então, eu tinha esquecido ali, né, no caminho crítico de considerar o gerador e o propagador. Tem mais esse detalhe, tá? Muito bem. Então, aqui seria como que eu ligaria esses caras, né? Eu pegaria um carry look ahead e conectaria no próximo carry look ahead, que conectaria ao próximo e assim por diante, né? Muito bem. E o atraso, ele vai ser dado por esse caminho crítico aqui, né? É o caminho crítico de propagar o sinal por todos os somadores. Tá? Muito bem. Então, agora vamos falar um pouquinho da unidade lógica aritmética, né? Por quê? No fim do dia, eu vou pegar esse somador, o melhor que eu, né, a melhor escolha que eu quis, entre área, desempenho, né? E vou colocar esse somador para fazer cálculos junto com outros operadores lógicos ou aritméticos. Né? Eu posso pensar num subtrator, num multiplicador, num divisor, num AND, num OR, num shifter e tudo mais. Né? Então, a unidade lógica aritmética, né, para a gente chegar nela, a gente pode pensar num circuito muito simples, que vamos pensar num circuito que ele tem 8 entradas, tá? A entrada A de 4 bits, a B de 4 bits. Ela tem um operador que seleciona qual saída vai ser feita, qual operação vai ser feita, e eu tenho 4 saídas. Então, vamos pensar nessa caixa preta, né? Essa caixinha aqui é super interessante, né? Que ela vai ter, então, as entradas A, as entradas B, e vai ter um seletor aqui de operação. O resultado vai ser 4 bits também. Então, vamos colocando aqui, né? Então, teria o A, o B. Aqui eu vou colocar como R de resultado. Todos eles têm 4 bits. Poderia ter 32 bits, poderia ter 64 bits. E o seletor aqui só tem 1 bit apenas. Tá? Então, vocês já sabem, né? Esse tracinho aqui significa a largura do fio que eu estou trabalhando aqui. Agora, a saída, ela é interessante. A saída S, né? Eu coloquei ali como solução, né? Então, vou mudar aqui para S. A saída, ela é bem interessante. Se a operação for 0, se o operador aqui, né, o OP, estiver entrando 0, então o resultado que eu espero na saída é o A mais B. Se o OP for igual a 1, o resultado que eu espero é A menos B. Tá? E, claro, a gente não está considerando que tem overflow, tá bom? E todas as operações são com números sem sinal. Só para simplificar as coisas, tá bom? Ou poderiam ser todas em complemento de 2, tá? Maravilha. Então, o que nós teríamos aqui para fazer esse circuito internamente? Ele não é um circuito complexo, se vocês pensarem. Então, para fazer esse circuito, o que a gente precisaria basicamente é isso, né? Ó, nós precisamos das entradas, o somador e o subtrator. Ah, o subtrator, professor, é um somador que vai 1 e inverte. Ah, então tá. Então, eu poderia, o que eu estou fazendo aqui é B menos A, né? É um pouco diferente do que eu gostaria, né? Mas tudo bem, eu poderia inverter aqui A e B, né? Joia. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho os somadores, esse somador da esquerda faz a subtração, esse da direita faz a soma efetivamente.
O resultado vai depender do quê? De um multiplexador, que vai escolher entre o resultado da soma ou o resultado da subtração. Então, esse componente aqui, né, ele é muito comum a existir na lógica digital. Tá? Então, para ele, a gente chama ele como unidade lógica aritmética. Tá? E as unidades lógicas aritméticas, elas podem fazer mais operações, não só soma e subtração. Ela pode fazer soma, subtração, multiplicação e divisão. Ela pode fazer AND, OR, ela pode fazer outras operações lá dentro. Tá? Então, a especificação de uma ULA, né, unidade lógica aritmética, é a que nos diz qual operação vai acontecer. Tá? Então, basicamente, a gente representa nos circuitos uma ULA com esse trapézio chanfrado. Tá? Ele tem esse chanfro aqui. Ó, tá? E esse chanfro, ele basicamente está dividindo as entradas. Eu vou ter a entrada A e a entrada B, e aqui meu resultado. E eu vou ter o meu seletor de operação aqui. Tá? Lá dentro da ULA, eu posso ter multiplexadores maiores. Né? Nota que o operador aqui, o seletor de operação, ele está conectado direto lá nos multiplexadores dentro da ULA. Né? Então, indo um pouquinho adiante, né? Então aqui estaria, né, o sistema como um todo. Eu teria A e B, são os registradores de origem, né? E aqui um registrador de destino. Então eu poderia pegar aqui, pensando com um circuito mais complexo, né? O que eu poderia fazer a cada batida de relógio, colocar um novo elemento aqui no A e no B, né? E a cada batida de relógio eu tenho um resultado sendo gerado. Tá? Muito bem. Aí a pergunta que eu posso fazer é a seguinte: se eu quiser que a função que eu executo seja essas daqui, alguma dessas, quantos bits eu vou precisar aqui para o sinal de função? Então, pensem um pouquinho. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações. Tá? Se eu quero ser capaz de fazer dentro da ULA 7 operações distintas, né, eu vou precisar de quantos bits para esse sinal de func, né? Eu vou precisar basicamente de 3 bits, é isso, né? Então, se eu pegar, né, 3 bits diferentes, eu consigo fazer 8 combinações. Então, basta que eu falo, olha, se eu colocar 0, 0, 0, então eu estou fazendo uma soma. Se eu colocar 0, 0, 1, então eu estou fazendo uma subtração. Se eu colocar 0, 1, 0, então o que eu estou fazendo é um shift, né, para a esquerda. Se eu colocar 0, 1, 1, então eu faço um shift para a direita. E assim por diante. Então eu posso ter uma tabela que está na especificação da minha ULA, falando, olha, os códigos de seleção, né, de operação, e qual operação é feita em cada caso. Tá? E a gente pode perguntar novamente, os multiplexadores dentro da ULA vão ter quantas entradas e quantas saídas? Né? Eles vão ter 8 entradas e uma saída. Por que 8 entradas? Porque eu tenho 8 operações distintas sendo feitas. Então, basicamente, o meu MUX vai receber todas essas 8 e o seletor vai dizer qual delas é a que vai sair, ser sorteada para sair, né, na minha ULA. Tá? Então, vamos seguindo um pouquinho. Então, aqui seria uma tabela, né? Então, o que eu teria basicamente lá dentro da ULA acontecendo é todas as operações possíveis. Ah, eu coloquei um inversor aqui, ó. Né? Todas as operações possíveis, as 8 operações agora com inversão. Tá? E o multiplexador decide qual delas vai ser propagada. Tá? Então, basicamente, eu pego os bits de A e B, coloco
diversas ULAs, né, vamos colocar assim, e o campo de função decide quais bits que vão estar saindo. Tá? O que a gente tem dentro da ULA? Basicamente, todas as operações, né, e eu vou ter um MUX para selecionar qual operação que eu quero que seja propagada. Tá? Então, isso daqui é por dentro de uma unidade lógica aritmética. Então, assim, a gente já sabe, por exemplo, no caso de somador, escolher algum sabor de somador. O somador Ripple Carry, Carry Select, ou o Carry Look Ahead, não é? Maravilha, a gente pode fazer essa escolha de qual o melhor somador, ou aplicar ela para o subtrator, a gente pode fazer a mesma escolha para um multiplicador, para um divisor, né? Pensar qual que é o melhor multiplicador que eu consigo criar, né? E eu posso, então, colocar dentro de uma lógica, né, todas essas operações ao mesmo tempo, com o multiplexador no final, e chamar isso de unidade lógica aritmética. E o que a gente acaba de desvendar é como fazer o coração de um processador bem feito, né, considerando o atraso de propagação. Tá? Então, era isso que eu tinha para hoje. Obrigado, até mais.